Você sabe o que é litografia? Não? Então vem comigo nesse vídeo que você vai ficar sabendo. E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tech. Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre litografia. Se você acompanha bastante o mundo de hardware, não só hardware para computador, mas também para videogame, telefones celulares e chips em geral, né? Processadores, você já deve ter ouvido falar, você já se deparou algumas vezes com a palavra litografia. E muitas pessoas falam que litografia menor é melhor, quanto menor melhor, mais eficiente, coisas assim. E nos últimos anos tem agora a AMD, que ela praticamente surgiu das cinzas, com a litografia nova dela, agora que é de 7 nanômetros, enquanto a Intel está com a litografia de 14 nanômetros. E nas placas de vídeo, a Nvidia está nos 12 nanômetros e também a AMD está nos 7 nanômetros. As pessoas às vezes não sabem o que é a litografia, o que esses nanômetros significam. Vendo uns vídeos que eu já vi aqui na internet, né, e olhando alguns sites, né, eu vejo que as pessoas complicam demais o que é litografia, entra em vários jargões técnicos, coisas assim, e complica a vida da pessoa. Às vezes a pessoa quer ver uma coisa rápida só para saber o que é litografia e não fica sabendo o que é. Então eu vou tentar explicar para vocês de uma maneira bem simples, bem descomplicada, o que é litografia. Tá tudo certinho aqui. Tá. O que é litografia? É o processo de fabricação dos chips. Como que eles colocam todos aqueles transistores dentro do chip de silício. É o processo de fabricação deles. Se você escrever aí no Google litografia, você provavelmente não vai cair nisso. Você vai cair em um tipo de arte, um tipo de artesanato, que é você fazer impressões em papel, em madeira. Isso é litografia, que nós temos também, né? Então, às vezes você vai até procurando no Google o que é litografia, você se perde, que não vai te levar para o mundo da informática, para o mundo da tecnologia, vai te levar para o mundo das artes, né? Então, vamos lá. Vamos supor que você tem, por exemplo, o que eu poderia pegar como exemplo para vocês? Imagine que vocês têm aí um potinho de maionese, por exemplo, e vocês querem colocar dentro dele 3 bolinhas. Essas bolinhas são grandes o suficiente para caber só as 3 dentro desse potinho de maionese. Entendeu? Mais ou menos isso. Essa seria, por exemplo, uma litografia de 14 nanômetros, por exemplo. Aí como você é um cara inteligente, você é um cara que desenvolveu uma tecnologia, você conseguiu diminuir o tamanho desse pote e também o tamanho das bolinhas. Ou seja, você consegue ter aquele mesmo pote em um espaço menor. Isso é uma litografia, se você passar bem por cima, em um exemplo bem simples para você passar para o mundo dos processadores. Qual que é a vantagem disso no mundo dos processadores? Que apesar do chip ter uma litografia menor, ele não é necessariamente construído numa área menor. Se você pegar um processador que é de computador, se você pegar os processadores mais ou menos dos últimos 10 anos, eles são do mesmo tamanho. Se você olhar a placa-mãe aí, você vê que eles são em média, se você pegar os da Intel lá, por exemplo, geralmente eles devem ter uns 2,5 cm por 2,5 cm, eles são mais ou menos assim. Eles são mais ou menos desse tamanho aqui, só que não são redondos, eles são quadradinhos. Mas vocês vão reparar que eles vieram lá de 45 nanômetros, 32 nanômetros, 22 nanômetros e 14 nanômetros, e agora vão para os 10 nanômetros. Eles estão diminuindo a litografia, mas o tamanho do chip é igual. E aí você pergunta, mas se eles diminuíram a litografia, o processo de fabricação desse chip, por que ele continua do mesmo tamanho? É aí que está a vantagem da litografia. Você vai poder
tem aquele mesmo espaço que eu te dei agora sobre essas bolinhas, você vai poder pôr a mesma coisa que você colocava no chip anterior, só que mais ainda. Vamos voltar no exemplo do pote, para vocês entenderem melhor. Esse mesmo pote de maionese que vocês tinham, que vocês colocavam 3 bolinhas dentro dele. Vamos supor que você aplicou esse processo de fabricação, essa litografia, nas 3 bolinhas e não no pote. Você manteve o pote. O pote seria o tamanho do processador, né? Que é esse que tem 2,5 cm, alguma coisa assim. Você manteve o tamanho do pote, só que você diminuiu as bolinhas. Ou seja, você vai poder pôr essas 3 bolinhas lá dentro e mais bolinhas. Essas bolinhas seriam os transistores que vocês colocam, que nós colocamos, que as empresas colocam, né, nos processadores. Por isso que nós conseguimos duplicar, melhorar a performance desses processadores, mantendo o mesmo espaço e colocando mais coisas. Por exemplo, se você tem lá, vamos supor, né, porque são bilhões de transistores que nós temos dentro lá de um processador. O Ryzen 7, por exemplo, se não me engano, ele tem 4,2 bilhões, B de bola, bilhões de transistores dentro dele. É coisa pra caramba, né? Muita coisa. É mais do que você tem de cabelo aí, pra você ter ideia, se você for cabeludo. Então é coisa pra caramba, né? Então, pensa bem. Quanto mais transistor você consegue colocar dentro de um chip, mais cálculos ele consegue fazer por segundo. Mais instruções por ciclo ele consegue fazer. Mais cálculos, basicamente, ele faz, né? Então, vamos supor que você tinha aí um processador aí que tinha 22 nanômetros, por exemplo. Imagine que o chip é sempre do mesmo tamanho, tá? O chip eu não vou mudar o tamanho dele, vai ser sempre o mesmo tamanho. Mas o que vai dentro dele fica menor. Então você tinha dentro desse chip seu de 22 nanômetros, você tinha, sei lá, 1 bilhão de chips, por exemplo, de transistores, a 22 nanômetros. Só que você diminuiu a litografia dele para 15. Aí, o que você consegue fazer? Você consegue colocar mais transistores. Vamos supor que você diminuiu para 11 nanômetros, só para ficar um cálculo redondo, né? A metade de 22, 11. Não tem nada de 11 nanômetros, mas só para vocês terem uma base. O que eu estou tentando explicar? Você diminuiu esses transistores pela metade, a metade do tamanho deles. Então, então aqui dentro, onde você colocava esses 1 bilhão de transistores, você consegue pôr 2 bilhões de transistores dentro do mesmo espaço físico. E com isso você literalmente consegue duplicar a performance dele. Se você, lógico, tiver uma boa arquitetura, tem essas outras coisas que eu já vou chegar lá. Mas vocês conseguem pôr o dobro de transistores dentro do mesmo espaço. E melhor, os transistores menores eles também esquentam menos e consomem menos energia do que os maiores. Ou seja, você tem uma eficiência energética e você literalmente, muitas vezes, consegue duplicar a performance que você teria nesse chip. É por isso que nós estamos vendo isso em telefone celular hoje em dia, em processador de placa de vídeo. Nós percebemos que de uma geração para outra, geralmente, tem um ganho de performance bem grande, bem superior. Não que eles estejam diminuindo a metade da litografia, isso também melhora a arquitetura também, que é o que eu vou explicar agora. Necessariamente, não é sempre que você tem uma litografia menor, um chip de litografia menor, que implica que ele seja melhor do que um de litografia maior. Eu vou dar um exemplo para vocês agora como placas de vídeo. A AMD, que está fazendo as placas de vídeo também há muito tempo já, né? Ela comprou a antiga ATI, a Radeon, e os chips dela agora são fabricados em 7 nanômetros. Eles são menores, eles são bem menores do que os 12 nanômetros da NVIDIA, concorda? Mas nem por causa disso, eles são mais rápidos do que os chips que nós temos nas placas da NVIDIA. Por quê? Porque a arquitetura que a NVIDIA tem ela é muito mais otimizada, ela performa melhor do que a arquitetura, mesmo em 12 nanômetros, em 7 nanômetros, que a AMD tem.
Nos chips também que nós vemos, processador, por exemplo, você vê aí os Core 5, Core 7, Core 9 da Intel, eles são em 14 nanômetros ainda, eles são bem refinados já, eles chamam de Plus, né? Então tem o 14 nanômetros, 14 nanômetros Plus, 14 nanômetros Plus, e já deve estar com uns 15 Plus na frente já, mas é o refinamento deles, consegue melhorar a performance daquele chip, mesmo sem reduzir a litografia dele, né? Eles colocam lá o chip lá no esteroide, ele fica mais parrudão, mais forte, ele consegue fazer mais coisas do que a geração passada. Então se você pegar o chip da Intel e o chip da AMD, pegando um chip que tenha o mesmo número de núcleos e o mesmo número de threads, não vai pegar um lá da Intel que tem 2 threads e pegar o da AMD que tem 6 e comparar os dois, não. Pega os dois iguais, um que tem o mesmo número de núcleos e o mesmo número de threads, tanto na AMD quanto na Intel. A Intel consegue ter vantagem, especialmente por núcleo, porque ele performa melhor, ele é mais rápido do que mesmo os 7 nanômetros da AMD. A vantagem que a AMD tem é que ela coloca muito mais núcleo, porque ela tem uma arquitetura menor, então é uma litografia menor, ela consegue pôr um monte de núcleo, onde a Intel sofre para colocar 4, a AMD põe 2, põe 8, tranquilo, gastando menos energia, esquentando menos. Então você vê que os processadores da AMD veio com um cooler box, né, aquele que vem de fábrica, pequenininho, compacto, e o chip não esquenta. Enquanto da Intel, você pega o Inova, você tem que pôr ele na água, que é o water cooling, senão você não consegue segurar o chip, porque ele passa dos 150 graus, o bicho pega fogo. A temperatura normal dele de uso é 90 graus, 80 graus, ele esquenta pra caramba. Não que ele seja ruim, mas a arquitetura dele, a litografia dele, diferente da usada nos processadores da AMD. Isso é litografia. E você deve estar pensando, por que eu estou com essa fita métrica aqui? Né? Só para um dado técnico, para você ter uma base mais ou menos. Os nanômetros, por exemplo, o chip da AMD é fabricado em 7 nanômetros, né? O da Intel 14 nanômetros, a próxima geração da Intel que está chegando agora é em 10 nanômetros. O que é 1 nanômetro? Se você lembra das aulas lá da terceira, quarta série, quando a gente tinha aula de matemática, é 1 metro dividido por 1 bilhão, B de bola, 1 bilhão. Então aqui eu vou pegar aqui para vocês 1 metro dessa minha fitinha de fita métrica de 1,99 aqui, que eu ganhei quando eu estava na faculdade há muitos anos já. Isso daqui é 1 metro, tem 1 metro aqui. Você pega isso daqui e divide por 1 bilhão. Lembrando, B de bola. Cada fraçãozinha dessa é 1 nanômetro. Então 7 fraçõezinhas dessas serão o tamanho que tem o transistor de um dos processadores da AMD, por exemplo. Então, galera, é basicamente isso que é litografia. Vocês viram que não é nada complicado, né? Nada que você tem que ficar fazendo um monte de cálculo, que nem você vê aí. Tem vídeo que os caras começam a pôr tabela, começam a pôr uns gráficos, umas frações, umas raiz quadradas da vida. Não precisa, dá pra gente explicar matemática, explicar coisas de informática de uma maneira bem simples, com coisas que vocês têm, que vocês podem pegar na mão, com uma fita métrica e ter uma noção do que é, beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês que tinham dúvida aí. Se você é novo aqui no canal, dá uma forcinha pra gente, dá um like aqui, se inscreva aqui no canal, assista aos outros vídeos, eu coloco o vídeo quase toda semana aqui. E um bom final de semana para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.